O quê? O quê? Corinthians! Não tem. Não tem. Não tem. Mas tem muitas outras coisas. E eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal e comentar bastante Comenta o bastante conteúdo, aí. tá? Falar Inclusive, e comentar bastante. quero agradecer, queremos fazer um agradecimento pra você aí, porque nos últimos 2 dias a gente teve 2 inserções publicitárias aqui, de Mideia e de Brahma, e eu quero agradecer a quantidade de comentários dando força, elogiando, falando, eu geralmente pulo propaganda, mas as de vocês eu faço questão de assistir. Então Obrigado. eu só tenho, tanto eu quanto o Pepe, a gente só tem a agradecer pra você Vocês não aí. sabem Que quanto isso ajuda ajuda. pra caramba É. quando tem alguma propaganda e vocês comentam aí positivamente. Ajuda demais, vocês não têm ideia. O engajamento é muito importante, e agradecer também o Resenha, né? Que tá ajudando muito a gente aí nas parcerias também, tá certo? Então, Resenha, muito obrigado, é nóis. E vamos continuar aí nessa toada maravilhosa que é este canal de YouTube que vos fala que sim! Ó, tatu aqui, ó, Cascão, voltei! Bota aqui, nós dois aqui, ó, voltei. É hora do show. Hora do show, porra! Tá, mas deixa o seu like, é muito importante. Vamos falar aqui de mercadinho da bola do futebol brasileiro, que não tem muita novidade, mas tem novidades boas e pontuais. Mas vamos começar com o Flamengo, falando de Pedro, porque Pedro resolveu se manifestar. Tá trevoso. Tá trevoso. Tá trevoso, Pedro tá nervoso. Ele resolveu se manifestar depois das declarações do Felipe Luiz com muita contundência, né, Pepe? Muita contundência. Felipe Luiz mandou muito bem na entrevista coletiva, expôs publicamente uma situação interna ali do clube e que sim, coloca em xeque o profissionalismo do jogador. Mas o Pedro, nessa segunda-feira, resolveu se manifestar. Claro que eu deixo. Resolveu se manifestar. Mas eu quero que você faça o queixo do Pedro. Aqui, ó. Vai. Uma vez esclarecido internamente, vem a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão. Vai doer seu Sobre queixo. fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro, entre aspas, do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Pausa aqui, Evidente. Pepe. Pausa aqui. Quê? Ele tá falando do José Boto, né? Ele Isso. tá falando do Boto, espalhou pro Mauro Sérgio. Não, né? Tem a do Mauro César também, que eu não acho que é o Boto, né? Mas o Boto falou publicamente também que tava no mercado, tava olhando camisa 9, até citou o nome do Vlahovic também, que o Flamengo tinha dinheiro pra contratar e etc. E que se viesse uma oferta boa pelo Pedro, eles iam conversar. E esse outro membro, né? Que eu acho que ele dá uma cutucada no Mauro aí, mas esse outro membro que ele bota aí, que ele tá querendo dizer que é o Mauro César, falou que se viesse uma oferta de tantos milhões, 20 milhões de euros, o Flamengo venderia o Pedro, né? Bom, continua, desculpa aí te cortar. Olá. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Isso aqui é pro Felipe Luiz. É pro Filipinho. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Inclusive, eu vou pedir pro Cascão botar lógico que não em tom de brincadeira, mas quando os caras do Flamengo estavam jogando Warzone numa live do René ainda, que era jogador do Flamengo, Felipe Luiz ainda também era atleta do Flamengo, e o Pedro e o Felipe Luiz estavam jogando Warzone, e a fala do Felipe Luiz ganhou uma proporção muito grande por causa disso. Em campo, pô. Exato, eles estavam em brincadeira ali, mas foi uma cutucada, né? Cara, você tá muito grosso, mano. Você começa a falar direito comigo, tá? O que eu fiz, cara? Não, você tá falando, você tá parecendo... Calma. Fala de Mano, você tá... Não, você fala tá direito. Eu paro de ser folgado. Eu tava você para brincando. de ser Esse folgado. tweet não sei o quê. Você para de ser folgado. Não, para tu. Ô filho, aquele dia que a gente treinou na bola parada pra caramba, mano. Aí tu com bola parada antes do primeiro tempo. Aí ele entrou no vestiário. Como é que é? Aquele dia que a gente treinou bola parada o dia anterior pra caramba, velho. E agora,
E aqui, cara, o que me leva a crer dessa declaração do Pedro é que ele e o Felipe Luiz já não falam a mesma língua, tá? Aqui, ó, trabalho aí, vou continuar trabalhando, mas eu e ele... É interessante colocar também, o Cascão, bota o Davi Luiz Anjo Bonito já no Fortaleza, falando também sobre o Pedro, essa falta de vontade de treinar. E lembro de uma frase que eu falei pra ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo, mas ele entendeu que ele precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos, aquela coisa toda. Eu puxava a orelha dele e depois ele terminar como ele foi o rei da América, né? Não é de hoje, tá? Então é uma coisa diagnosticada já há bastante tempo. E o Davi Luiz e o Felipe Luiz eram companheiros de clube do Pedro, cara. E amigos, né? Pro Cascão aqui já. Então, cara, já tem uma cobrança com relação ao Pedro. E também começou a circular aí que o comportamento do Pedro na Fiorentina já também era assim. Por quê? Quando o Pedro tava pra sair do Fluminense, o Pedro queria ir pro Flamengo direto, né? E teve uma conversa lá. O Flamengo ofereceu 14 milhões de euros na época e o Fluminense não aceitava, não queria vender pro rival e vendeu o Pedro para a Fiorentina por 11. E ao chegar na Itália, o Pedro teve esse mesmo comportamento de cabeça baixa, de não se esforçar em treinamento, tanto que ele jogou 4 partidas apenas na Fiorentina. E aí a Fiorentina, 6 meses depois, vende ele pro Flamengo justamente por empréstimo, né? Mas a opção de compra de 14 milhões de euros. Aí o Pedro vem pro Flamengo e faz a sua história aí, cara, não estamos entrando no critério técnico, é um jogadoraço. Eu vi muita gente falando, vocês inflaram esse jogador comum, agora ele tá se sentindo. Pô, meu irmão, sabe? Agora que o cara, sei lá, que meio que o clima ficou uma merda e possivelmente ele vai embora, já não presta. Pois é. Se ele tem um comportamento bosta, isso não quer dizer o jogo dele. Todo mundo fala que todo mundo é anti-flamenguista, mas não tinha uma pessoa que falava que o Pedro era ruim até agora. Agora quem tá falando que o Pedro é mais ou menos são os flamenguistas. Então calma, né, gente? É um grande jogador, é um monstro, Se ele tem esse comportamento, é uma merda, mas ele é bom, é muito bom. Comportamentos parecidos em situações diferentes, Edmundo já fez isso, tá? E não foi pouco, não. Já fez muito isso, né? Tanto que o Edmundo não tinha vida longa nos clubes muito por conta do comportamento que ele tinha. O Edmundo passou no Vasco 4 vezes. Você acha que era só porque, não, veio uma oferta melhor? Não, o comportamento também. Né? No Palmeiras foram 2 passagens, passou no Corinthians, não deixou saudade, passou no Santos, não deixou saudade, tudo jogando bem, tá? Jogou bem em todos esses times que eu citei. No Cruzeiro nem se fala, não jogou bem, mas deu problema, né? Fluminense, Flamengo. Não adianta, tem jogador que a gente fala, tem prazo de validade, às vezes o cara... Joga muito. Ali, começa ali, faz até 1 ou 2 temporadas, depende, cada um vai ter o seu prazo de validade, uns mais, outros menos. Você lembra que fala do Borges? O Borges chega... 6 meses. 6 meses jogar demais. É. Mas depois desanda. Mas era um baita atacante, saudade dele, inclusive. Jogava pra caramba. Volta, Borges! Que o meu atacante é o Tiquinho. Não, se ele jogasse no Brasil hoje aí, não ia ter muitos melhor que ele não, na posição dele, viu? Cara, o Borges nem era demais, era bom. Não, era um fazedor de gols de muitas maneiras diferentes. Era bom, mas não era nada espetacular. Mas hoje em dia... Não tô falando de um craque, tô falando de um cara muito efetivo. Muito efetivo. Não tem. Mas... Enfim, com relação ao Pedro é isso. Ainda acho que estão tentando encontrar uma maneira de negociá-lo. O que eu acho que é isso que vai acontecer. Porém, como a gente expôs aí no pós-rodada, que saiu hoje mais cedo, o Pedro, ele já completou 8 partidas pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, em clubes brasileiros, não tem como, só pro ano que vem. Então, não sei que arranjo seria feito, se ele iria pro México, porque teve uma conversa de Monterrey, MLS, mas indo pra esses mercados, não vai pra seleção mais, tá? A única possibilidade do Pedro conseguir mercado e se manter na seleção, pelo menos em vista de seleção, porque ele não foi convocado das últimas vezes. A gente pede muito o Pedro na seleção, mas depois eu levantei, ele tem 6 partidas pelo Brasil apenas e 1 gol, tá? Ele tem 10 convocações, 6 jogos. Só. É pouco, tá? Mas ainda assim, a gente sempre apontou ele como uma possível solução pro setor. Só que agora tem gente nadando de braçado. O João Pedro é esse cara agora. Agora é o João Pedro que tá em evidência. O João Pedro, o Igor Jesus, eles estão mais em evidência do que o Pedro. O Matheus Cunha, eles estão muito mais à frente do que o Pedro hoje. Então o Pedro, ele só tem esse caminho. Ou ele vai pra fora, pra um time que é competitivo e que vai oferecer pra ele possibilidade de ser titular e fazer muitos gols. E aí sim, Arábia Saudita é uma possibilidade. Ou Europa. Agora, qual clube da Europa vai contratar o Pedro? Com 28 anos...
recém-vindo de um LCA, e que pague os 20 milhões de euros que o Flamengo quer. Ou 15, 16, que seja. Mas que pague uma boa quantia de dinheiro. E que vá dar ao Pedro a chance dele ser titular. Eu falei do Sporting de Portugal. Por causa da saída do Gyökeres pro Arsenal. Pode ser uma possibilidade, mas nada garante que ele será titular. Eu só tô falando que são possibilidades. Então o Pedro, ele só tem o quê? Baixar a cabeça, jogar esses meses no Flamengo e no final do ano pedir uma transferência. A Copa do Mundo acho que já foi pro saco. Bom, continua. E cara, você fala do Neymar e tal, mas é mais ou menos a mesma coisa, em situações um pouco diferentes. Mas se não jogar as caras, eu vou pra lá, eu vou pra cá, você não vai pra Copa, bicho. Você só tem o Santos pra fazer isso. É isso, ele cara. Vai ter que jogar no Flamengo, não tem muito o que escolher, não. Exatamente. Aí a gente vai para o Fluminense. Fluminense acertou a venda de seu principal jogador, John Arias, ao Wolverhampton da Inglaterra, por 20 milhões de euros, mais bonificações que não foram faladas, né? Não sei se é tudo isso, mas quais são essas bonificações e qual seria o valor dessas bonificações. A notícia é do Fabrício Romano, que já está tudo certo. O John Arias vai para o futebol europeu. Era uma vontade dele. Veio uma oferta que o Fluminense considerou boa dentro do acordo que tinha com o atleta. É um mercado muito forte. Se chegasse era 12 milhões, venderia. Conseguiu, passou um tempo, vendeu por 20. Renovou o contrato dele, né? Foi bem e deu bom pros dois. Copa do Mundo de Clubes dele foi excelente, cara. Eu tenho pra mim que foi o melhor jogador do Mundial de Clubes, foi o John Arias. Porque quem ganhou foi o Cole Palmer, porque eles dão sempre pra alguém que é do campeão, tá? O Cole Palmer não fez uma grande Copa do Mundo de Clubes. Fez os 3 últimos jogos, acho que ele foi bem. Que foram jogos muito contundentes. Principalmente as quartas de final contra o Palmeiras e a final, que ele jogou realmente muito bem. Agora, a primeira fase do Cole Palmer a gente botou até ele nos piores, porque ele não tinha jogado nada. Mas ganhou o melhor jogador do torneio, porque geralmente é assim que eles fazem, tá? Quem que é do melhor jogador do melhor time, do time campeão? Vamos dar o prêmio pra ele. Enfim. Os caras pegaram, você viu? O quê? Um vídeo antes do jogo, da final Não vi. do Mundial, do Zé Elias da ESPN. O problema do Chelsea ali vai ser o Colin Palmer, que não marca muito. Cara. Bem no único aquele... Único não, né? Que ele jogou bem. Não, foi o melhor jogo dele no campeonato. Foi a final. Ele jogou bem, Mas na final foi o melhor jogo dele. Foi o melhor jogo disparado, né? Sim. Aí... Mas foi um Chelsea meio que num 4-4-2 também, com o Cole Palmer de 10, de meia mesmo e tal. Jogou muito bem, cara. O problema não tem como ser o Cole Palmer. Não. Lógico, né? Exato. E outra, a chegada do João Pedro melhorou muito o Cole Palmer de espaço, porque o João Pedro também puxa a marcação. Porque, cara, com todo respeito, o Delap é fraco, mano. O Delap é até um 9 trombador, mas a característica é completamente diferente. O Delap não é aquele cara de movimentação que vai abrir espaço pro Cole Palmer chegar e conseguir fazer jogadas. O Delap é outro tipo de jogador. Embora eles tenham jogado juntos na base, o João Pedro oferece muito mais. Mas, continuando no assunto de John Arias, o Fluminense tem 50% do passe. Então, desse montante, o Fluminense ficará com aproximadamente 65 milhões, tá? Porque 20 milhões de euros dá mais ou menos 130 milhões de reais. E em contrapartida, o John Kennedy pediu pro Pachuca a devolução do John Kennedy. Então o John Kennedy voltará para o Fluminense. Não sei se para fazer a função do John Arias, porque eu acho que não tem ninguém que vai fazer isso. O problema é a cabeça dele. Se vier um pouquinho mais maduro, vai ser muito útil. Exato. O problema é como vai estar a cabeça do John Kennedy. Ele começou muito bem no Pachuca, mas ele foi reserva do Pachuca na Copa do Mundo de Clubes, tá? Então vamos ver como é que vai ser, né? O próprio técnico do Pachuca falou que ele tá voltando pro Fluminense. Aí vamos também... tem mais coisa do Flamengo aqui, Pepe. O Al Ula, da segunda divisão da Arábia Saudita, fez uma oferta para contratar o Michael no Flamengo. A informação do Caê Mota. Empréstimo por 2,5 milhões de euros, mais uma opção de compra por 4 milhões de euros. Eu acho que o Flamengo tá tentando só transformar essa opção em obrigação para vender o Michael. Porque a volta do Michael não foi bem, né? Voltou até então aí nada, né? Não jogou bem. Seria muito útil no meu time, viu? Vem pro Peixão. Pode vir. Mas no Flamengo a disputa é muito grande, né? Ele veio e não teve o mesmo sucesso que teve na primeira passagem. Mas você vê que são valores até trabalhados dentro do mercado interno. Pagar 7 no tal do Biel, velho. Então, mas tô falando, são valores trabalhados dentro do mercado interno aqui, né? 6 milhões e meio de euros. Eu acho que se negociando aí, o que vai pegar é o salário, né? O Michael vai querer ganhar quanto nos clubes que ele for? Tem isso também. Mas são valores dentro da realidade do que tá o futebol brasileiro. Mesmo que o Romero ganha, pelo menos. Quanto que é o Romero? 1 e quanto? É 1? Um milhãozinho ali, acho.
E eu lembro que o Romero foi embora do Corinthians a primeira vez porque o Corinthians achava 100 mil dólares muito pra pagar por ele. Que era o salário dele era em dólar, 100 mil dólares. Bom, continuando também, temos que falar do Wesley, né? O Gerson, inclusive, o Gerson se apresentou ao Zenit com a camisa 9, uma festaça lá no Zenit, tá? E, cara, Zenit e Roma estão brigando pelos mesmos jogadores, tá certo? O Zenit fez uma oferta para o Flamengo para também contratar o Wesley, que foi recusada pelo atleta, o jogador não quis, assim como o Zenit tentou contratar o Richard Rios no Palmeiras, inclusive chegando nos valores que o Palmeiras quer pelo jogador, 30 milhões de euros. Só que o Richard Rios também recusou, tá? Os dois, tanto o Wesley quanto o Richard Rios, querem ir para a Roma, da Itália. O Wesley, inclusive, já acertou as bases salariais, 5 anos de contrato e tá tentando chegar nos pormenores com o clube. O Flamengo recusou recentemente 20 milhões de euros à vista, pelo passe, mais 2 milhões em bonificações. O Flamengo pediu 30, mas acho que a matéria diz que o Flamengo aceitará por volta de 25 milhões de euros pelo jogador. Cara, é aumentar um pouquinho aqui, aumentar as bonificações, você contrata o cara. certo. Porque o Wesley vai estar na seleção, né? E eu acho que a Roma tá montando um time interessante, tá certo? Pode brigar mais a parte de cima da tabela. Contratou um baita treinador que fez grandes trabalhos anteriormente. Baita time pra não ganhar nada. Não, mas assim, contratou o Gasperini, que tava na Atalanta, que tava fazendo um trabalho espetacular, cara. O Gasperini vem, sei lá, 5, 6 anos só fazendo um trabalho bom ali. Levou a Atalanta pra Champions League, quase eliminou o PSG em Liga dos Campeões, né? Ia passar pra semifinal, chegou nas quartas ali. O meu Papu Gomes, quando eu tava em alta, era naquela Atalanta ali. Também, pô, tava no momento mal bom, sumiu. O quê? O Papo Gomes. Papu Gomes está no Monza da Itália. É, Ele teve foi doping né? também e tal, É. deu ruim, né? Mas enfim, a Roma tentou nisso. Com o Palmeiras também, a Roma tá tentando chegar num valor. A Roma chegou em 24 milhões de euros pelo Richard Rios com o Palmeiras. O Palmeiras insiste nos 30. Eu acho que vai acabar chegando ali perto. Então, a tendência é que chegue, tá, nos valores, e tanto o Richard Rios quanto o Wesley sejam jogadores da Roma a partir de agosto. Rios, meu Deus do céu, leva no aeroporto. É a grana, hein? E 25 pelo Wesley. Eu acho que vai chegar nos dois valores aí. Oh, mas 30 pau. É bom que é o sinal de que estão valorizando um pouquinho mais o futebol aqui. E a Roma não é conhecida por despender tanta grana em transferência, né? Tem sido muito aí efeito de Copa do Mundo de clubes também, né? Sim, mas eu tô falando, a Roma não é um clube conhecido por gastar tanto com transferência, não, cara. Ele já tinha se destacado na Copa América e foi bem também no Mundial, então ajuda. Pois é, tá? Além disso, temos que falar do Botafogo. Pois é. Botafogo tá interessadíssimo no volante Danilo, ex-Palmeiras, atualmente Nottingham Forest, que tava negociando para ir pro Lyon. Inclusive, a pedida do Danilo era para ir direto pro Lyon, porque ele não queria passar no Botafogo, porque ele tem história no Palmeiras e não quer manchar essa história. Porém, com o caso Lyon aí rebaixado, mas não vai ser mais, tá? Vai voltar pra Ligue 1. A Jéssica Maldonado do Globo Esporte disse que o John Textor tá tentando convencer o Danilo a fazer mais ou menos o que aconteceu com o Almada aqui. Vem pro Botafogo, a gente acabou de vender o Gregory, você vai ser o nosso camisa 5 titular, vem jogar aqui e depois você vai pro Lyon e tal. E tá tentando convencer para que o atleta aceite jogar no Botafogo um período antes de rumar para a Europa novamente, tá? Inclusive, a situação do Almada é um chamariz, porque o Almada tá indo ser vendido para o Atlético de Madrid por 40 milhões de euros, né? Então é uma grana considerável aí, tá certo? E o Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, está sendo buscado pelo Al Arabi do Catar. A informação é do Felipe Silva do UOL. E o clube do Catar tem muito interesse na contratação do zagueiro do Flamengo, do Botafogo. Também foi bem no Mundial. Também fez um bom Mundial de Clubes, né? O Barbosa acho que é o melhor zagueiro que o Botafogo tem nos últimos anos aí. Muita gente falou do Bastos e tal, mas assim, você perdeu o Jair. O Bastos vive machucado. Perdeu o Barbosa também, você perde uma espinha dorsal interessante pra defesa, hein? Como é que você vai repor a altura? Vai trazer o Adrielson de volta? O Adrielson disse que quer ficar no futebol europeu, né? Porém, tem essa situação. E também temos a grande notícia do dia, que eu considero a demissão do Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, tá? Baita treinador, trabalho muito bom. Bom, mas tá aí, Fortaleza, você ficou 30 dias treinando pra mandar o cara embora no primeiro jogo pós-parada? Que estratégia é essa? Que a gente tem tanta elogia aí. Sim.
o Fortaleza aí, a gestão do Fortaleza nos últimos anos, e os caras ficam 30 dias treinando pra mandar o cara embora um jogo depois? Então, isso aí eu achei realmente meio bizarro, porque... Ou pra segurar pra ele não ir pra nenhum clube treinar algum clube por 30 dias? Não Mas aí faz você sentido. tá pensando mais nos outros do que no teu. Não faz sentido. Se não tinha essa confiança anteriormente, em um jogo tudo se mudou porque perdeu pro maior rival. Tudo bem, é um clássico, é um jogo importante, realmente não jogou bem, realmente o torcedor está incomodado, existe isso, eu concordo, porém a gente tá falando de trabalho de diretoria. O Fortaleza sempre foi apontado aí por ser um clube que sempre confiou no Vojvoda e tal, e eu acreditava que pelo menos, sei lá, mais 5, 6 rodadas ia ser mantido, porque, pô, a gente parou, fez a parada toda com o cara. Deu um jogo depois, manda o cara embora e vamos começar um trabalho todo de novo. Pode dar certo, tá? Perde pra um rival, que nem falou aí, faz 9 partidas que não ganha do Ceará, né? Sim. Mas, pô, você não pode definir tudo aí. Ou você acredita no cara ou você não acredita. Se você não acredita, você tinha que ter aproveitado o mês aí que ficou parado. Você dá a chance pro próximo técnico trabalhar. E agora vai ser com um avião em voo aí. Novamente, você tira o piloto, bota outro com o avião aí no ar. E assim, é o maior treinador da história do Fortaleza, sem tirar nem pôr, tá? Vamos lá, números. 310 jogos, 145 vitórias, 77 empates, 88 derrotas, 55,1% de aproveitamento, marcou 476 gols, sofreu 316 e tem 5 títulos à frente do clube, né? Ganhou 2 Copas do Nordeste, ganhou campeonato estadual, levou o time pra Libertadores 3 temporadas seguidas, ficou 5 anos aí no Fortaleza, faz um trabalho espetacular, cara. Eu acho que só tem louros aí, acho que o torcedor do Fortaleza tem mais gratidão do que nervosismo com ele. Eu acho que é muito essa coisa, fim de ciclo, mais ou menos o que o torcedor do Palmeiras tem com o Abel. Tá na hora de parar. Pode fazer o que for, mas na hora que tá aí perdendo vários jogos, aí o torcedor não lembra do que já foi. Futebol, isso é paixão, devia ser. Não, eu acho que assim, sou grato, mas vai pra puta que pariu, Vojvoda. É tipo assim o torcedor do Fortaleza hoje. E eu acho, é um achismo, tá? Eu acho que se for por agora o Abel sair do Palmeiras, eu acho que o Vojvoda é o primeiro nome na lista. Sim. Porque, cara, trabalho consistente de muitos anos, né? Fez um grande trabalho. A gente tá falando de proporções completamente diferentes, cara. É um clube do Nordeste, sabe? E sim, é um case de sucesso o trabalho do Fortaleza nos últimos anos. De fato é. Lembra quando ele foi mantido ali, depois de ser lanterna um turno inteiro do Campeonato Brasileiro? O Rogério Ceni não ficou tanto, mas foi mais ou menos isso, né? Fez um trabalho bom. E saiu e abandonou o Fortaleza 2 vezes, depois voltou. Credenciou ele a pegar um outro tipo de time, né? Então é mais ou menos isso aí. Sim, ele sai do Fortaleza e vai pro Cruzeiro, dá ruim, volta pro Fortaleza e depois ele sai para ir pro Flamengo, é campeão brasileiro, inclusive. Eu acho que o Vojvoda é o primeiro nome na lista de todos os clubes que tiverem técnicos demitidos agora. Eu tô vendo o Grêmio já indo atrás dele, tá? O Grêmio tá pra demitir o Mano Menezes. Vai demitir já. Né? Cara de Grêmio. Já vai demitir já. O Grêmio vai ser o primeiro, cara, atrás dele. O time que demitir um técnico, o Vojvoda vai ser o primeiro nome a ser consultado. O Vojvoda, a partir de um clube tiver... Ele vai poder escolher, eu acho. Vai poder escolher trabalho. No primeiro momento. Agora, vamos ver o próximo trabalho dele, como ele se mantém, tá certo? Dorival da vida, não sei se dura muito. Sei lá, Kleber Xavier. Então, tem tudo esses caras aí. Se o Santos tomar uma tralitada do Flamengo aí, meu irmão, o Kleber Xavier roda, bicho. Que não é nada de... Não é nada impossível. Estamos só supondo aqui. Mas também penso que se o Palmeiras tirar o Abel, é o primeiro nome na lista. Mas tem outra parte também da história aí de contratar, né? Sim, contratou muito mal. Não é só tirar. Não tô falando de... Não é só tirar o técnico. Quero demitir porque não tá dando certo. Mas você tem que pagar. E os clubes da maneira que tá... Tem muito clube aí que mantém porque não tem como mandar embora. Também. Tem isso também. E porque tem que pagar a multa e tal, e etc. É isso aí. Mas é aquele técnico que, tendo clubes disponíveis, não fica uma semana fora. Fora que também tem o mercado internacional, cara. Não é por si, tá bom, o mercado nacional brasileiro aqui, mas ele é argentino. Pra ele ir pro México, pra ele ir pra MLS, pra ir até pra Europa. Argentino na Europa, ó, 2 palitos pra ser contratado. Uma La Liga aí. A La Liga levou o Pesolano, que não fez uma unha do Vojvoda aqui. Você acha que não dá chance pra ir pra lá? Pô. O Kudê foi pra lá. É só você ter um empresário bom, você consegue um lugarzinho aí na Europa bacana pra ir trabalhar. Pois é, mas tô falando, o Pesolano e o Kudê, que não fizeram nada demais aqui, foram trabalhar na La Liga. Pro Vojvoda aí, não duvido muito não. Fora que ele mostrou... O que ele mostra? Consistência de trabalho. Resultado, ó. Fiz isso com um time médio no futebol brasileiro.
mais modesto do que os grandões. É. Né? Ó, se fiz isso manteve com na parte de cima. 10% do orçamento dos maiores aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. Isso aí, ó. Pros caras, por um Osasuna da vida, É. Tipo, pro Mallorca. Gostou dessa lembrança, Mallorca? Oh, Pois é, entendeu? espetacular. Mas quero saber a sua opinião. Novamente, muito obrigado aí pelo engajamento nas publicidades. Isso deixa a Sempre gente que muito puderem contente. ver alguma coisa desse tipo aí, se puder dar um comentário positivo, ajuda a gente pra caramba. Aí são marcas de renome, tá? A Midea é a melhor marca aí de aparelhos eletroeletrônicos aí que tem, cara. Eletroportáteis aí, pra cozinha, pra casa. Realmente é uma marca espetacular, cara. E a Brahma, né? Não vou nem explicar. Você já tá... A pessoa já é consumo normal do brasileiro. Você ainda toma o teu goró e ainda manda 10% do valor que você gastou pro seu time. Então, Pois é. não tem como ser ruim, né? Exato. Então é isso, deixa o seu like aí que é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito e tamo junto, até o próximo vídeo.